No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje falecemos o Sr. Manuel Almeida, em sua querida cidade natal Vale Verde, no estado imaginário da Serra dos Espíritos, aos 85 anos de idade. Era um homem sólido, de olhos claros e barba em chaga que _start user. Hoje falecemos o Sr. Manuel Almeida, em sua querida cidade natal Vale Verde, no estado imaginário da Serra dos Espíritos, aos 85 anos de idade. Era um homem sólido, de olhos claros e barba em chaga que _start assista. Que brilhava com a energia vital, como a luz do primeiro sol das manhãs de início de semana. Ele nasceu no número 13 da Rua Lágrimas e Felicidade, onde seus pais, humildes agricultores, o levaram à vida em meio à música de violinos e gritos de alegria. A sua infância foi marcada pela alegria e diversidade da natureza que cercava Vale Verde. Florestas, campos, rios e colinas onde _start user. Hoje falecemos o Sr. Manuel Almeida, em sua querida cidade natal Vale Verde, no estado imaginário da Serra dos Espíritos, aos 85 anos de idade. Era um homem sólido, de olhos claros e barba em chaga que pérolas de água doce nascem do coração das árvores, da incrivível riqueza da Mata Atlântica onde criança brincava, sorrindo e sonhando com o futuro. A escola foi seu primeiro lar, onde descobriu seu talento para matemática e desenvolveu um amor eterno pela leitura. Ele se tornou um leitor voraz, percorrendo as páginas das obras de Machado de Assis, Jorge Amado e Clarice Lispector, absorvendo o conhecimento e as experiências dos outros como uma fonte vital para sua alma. Aos 18 anos, Manuel decidiu seguir Elza Maria dos Santos, uma mulher cuja presença e dedicação ficaram consagradas na memória de todos que a conheceram, faleceu ontem, depois das 8 da manhã, com o coração sempre tão valente e amoroso que foi, aos 83 anos de idade. Nascesse nas primícias do dia, em 1937, na pequena cidade de Lagoa Dourada, interior paulista, filha mais velha de Helena da Silva e Antônio dos Santos, que a amaram e cuidaram por toda a sua vida. Elza, assim como seu nome, era luminosa e brilhava em todos os lugares onde estava, como raios de sol nas nuvens cinzentas da vida. Aos 7 anos, Elza já ajudava a mãe em suas tarefas domésticas e aprendia com ela a amadurecer abacaxis rolos no corredor da casa, ficando surpresos os vizinhos ao verem uma criança tão compromissada. Aos 10 anos, Elza perdeu o pai, seu primeiro grande dolor, mas esse trágico evento acendeu a lâmpada da sua força e resiliência. Na adolescência, Elza foi uma das alunas mais brilhantes do ensino fundamental de Lagoa Dourada, destacando-se em literatura e matemática. Desde cedo, ela tinha um desejo de ser professora, e essa vontade se tornou realidade quando, com apenas 20 anos, assumiu a direção da escola primária da cidade. Elza dedicou quase 60 anos de vida à educação e ao ensino, tendo treinado mais de 2.000 alunos que ficaram eternamente gratos por ela. Em sua casa, o silêncio era raro. O som das páginas abertas de livros antigos, a toceira sempre pronta para corrigir uma carta ou o cheiro do café da manhã que Elza preparava sozinha eram parte integrante do cotidiano na casa dos Santos. Elza também era apaixonada por orquídeas, e sua varanda era um verdejante paraíso de flores. Cada plantinha recebia atenção e cuidado inigualados, igual o que ela prestava a seus alunos. Em 2015, Elza foi homenageada com o título de professora emérita pela Câmara Municipal de Lagoa Dourada por sua dedicação inata e compromisso com a educação da região. Ela também recebeu a Ordem do Mérito Cultural em 2005, por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. A comunidade sempre se beneficiou de sua presença. A tragédia chegou em 1984, quando o marido de Elza, Pedro, faleceu em um acidente de carro.
Mas mesmo assim, ela continuou forte e resoluta, consagrando-se às suas atividades, à sua vida e ao amor que tinha por seus alunos. Mais tarde, Elsa tornou-se conhecida também como escritora, compondo poemas e contando histórias para os jovens de Lagoa Dourada. Sua obra mais emblemática é O Pequeno Giz, um livro que ela escreveu em 2017 sobre sua vida e experiências como professora. O livro se tornou um clássico na biblioteca municipal da cidade, sendo constantemente emprestado e lido por crianças e adultos. Hoje, a cidade de Lagoa Dourada encontra-se de luto, mas também de reconhecimento e admiração por uma mulher que marcou a vida de tantas pessoas. Elsa Maria dos Santos foi um modelo de dedicação, coragem e amor, e sua presença eternizada sempre estará presente nas memórias daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la. Elsa Maria dos Santos, a professora que iluminou as vidas das gerações, faleceu ontem, mas seus ensinamentos e legado vivem para sempre nas almas dos que a amaram. Na verdade, Alexandre Nero é mais do que uma figura pública. Ele é a encarnação da paixão brasileira, um sonho em constante evolução, a personificação de nosso espírito artístico e nosso desejo de transcendência. Seus olhos são as florestas verdes do Brasil, seu sorriso é o mar tropical que abraça o mundo inteiro. Ao longo de sua carreira, ele se transformou em personagens tão diversas quanto os ritmos da música brasileira, desde a brega até a bossa nova, passando pelo samba e pela MPB. Mas é no meio de suas atuações que ele realmente vive, onde cada movimento, cada emoção se fundem para criar algo verdadeiramente único. Parece que sempre estava lá, na frente do palco ou na tela da televisão, cantando a história de nós todos. Seus personagens são a essência mesma da diversidade brasileira, o puxador da Samba School, o íntimo amigo que te abraça no auge da tristeza, o coração selvagem da Amazônia e o sonhador que não perde a esperança. Nunca se esqueça de quando ele cantou seu primeiro hit, com a voz tão suave quanto as areias do Nordeste, enquanto o sol se pôs no horizonte do Rio de Janeiro. Foi um momento de euforia, de liberdade e de consciência nacional. O Brasil cantou junto com ele, como se estivesse despertando de uma longa sonhadura, voltado para o futuro, mas sempre lembrando do passado. No palco, Alexandre Nero é um canto vibrante, uma luz que não se apaga. Ele nos lembra que a vida é mais do que sofrer, é viver, é amar e cantar sem medo de ser ouvido. E é neste canto que ele nos traz as profundidades de nossa alma, ao núcleo do nosso ser. Ele se tornou, então, uma espécie de veículo para a expressão brasileira, um símbolo da liberdade, da criatividade e da coragem de enfrentar o que vem por frente. Ele é uma luz que nos guia através do caos e das dúvidas, mostrando-nos que somos mais fortes do que pensamos, que podemos fazer a diferença no mundo. E o melhor, ele continuará a cantar, a atuar, a nos inspirar e a nos lembrar de quem somos. Brasileiros, orgulhares e emocionais, sonhos vivendo na realidade. Alexandre Nero nasceu no coração do sul brasileiro, em Curitiba, cidade enfeitada de verdes jardins e rio vibrante. Era uma tarde ensolarada, quando a vida de um menino parecida com tantos outros mudou para sempre. A casa onde ele nasceu era pequena, mas cheia de amor e risadas. Família simples, que vivia em harmonia com o ritmo do Paraná, as festas juninas, o futebol, a música e os sabores suaves dos doces caseiros. A infância de Alexandre estava plena de brilho e descobrimentos. As tardes eram compartilhadas com amigos na rua, onde as crianças desbravavam o mundo através do jogo, da aventura e da exploração. A escola também contribuía para essa dinâmica de crescimento, cheia de festas e momentos mágicos que marcariam para sempre o caráter do menino. Mas a música era outra história. Era na casa de sua mãe, sentada em frente às paredes rosadas e esfregando as cordas do violão, que Alexandre despertou sua aptidão para o canto. As noites eram iluminadas pelo toque suave e melódico da guitarra, e a voz do menino surgia com o som das notas, como uma flor emergindo do solo. A família, sempre unida, se divertia em serões nos finais de semana, enquanto a lua brilhava por cima da casa de tijolos e paredes azuis. O tempo parecia parar, como se o mundo estivesse suspenso no instante. Era nessas noites que Alexandre revelou sua verdadeira natureza, carismático, com sensibilidade artística natural, conquistando os corações das pessoas ao redor com a força de seu talento. E o futuro parecia promissor para ele.
Era como se uma luz brilhante estivesse emergindo da alma do menino, em busca de um destino marcado pelo céu. Alexandre Nero, o rapaz do violão e da voz dourada, era uma espécie de poema vivo, que andava por rua e pisava as aventuras com os pés descalços. E o Paraná, sua terra natal, o abraçou como um dos seus filhos mais amados. Na juventude, Alexandre Nero desbravou terras inexploradas da criatividade, como um pioneiro quebrando a espinhaca do desconhecido. A fome de aprender, de crescer e de deixar sua marca nas artes o levou aos tesouros escondidos em oficinas de teatro, cursos de música e esquecidas salas de ensaios. Em um mundo de brumosa insegurança financeira e ausência de apoio institucional, ele andava desafiando a tempestade com coragem incansável. Em um cenário onde futebol imperava como Deus e os olhos do país se olhavam para o Brasil, o jovem Alexandre sonhava com outro mundo, com outros sons e outros movimentos. Ele, uma espécie de Prometeu que trazia luz para sua própria era, enfrentava as dificuldades com a força de seu espírito, enquanto a falta de apoio se transformava em combustível para o seu fogo interior. Eram esses tempos, na terra encantada da juventude, que Alexandre construía sua identidade artística, como um escultor esculpindo uma obra-prima de si mesmo. Nessas terras férteis do teatro estudantil e dos grupos musicais, ele fundiu as suas experiências em forjas que o fortaleceriam para o caminho da carreira nas artes. Era como um poema em construção, onde cada verso era uma apresentação amadora ou a presença de um professor que acreditava nele. Alexandre era o escritor dessa história, e sua vida um romance inacabado, cheio de metáforas e símbolos escondidos nas sombras do tempo. A juventude de Alexandre Nero foi uma jornada de aventura, onde o teatro era o mar, a música a tempestade e os sonhos os estrelas que iluminavam o caminho. E ele navegou, corajoso, através desse mar da criatividade, enquanto as dificuldades se tornaram desafios a serem superados, transformando-se em partes essenciais do seu percurso. E assim, ele foi construindo sua obra-prima, enquanto o mundo de fora, com seus futebol e suas tradições, continuava girando em torno dele. E ele, como um artista consumado, encontrou a sabedoria para se manter fiel às suas raízes, mas sempre com olhos no horizonte, sonhando com o que viria ainda mais adiante. Naquele auge do seu sucesso, Alexandre Nero andou entre o sol e a fama como se tivesse as asas de um pavão. As ruas de sua cidade natal resplenderam com o brilho de seus sucessos musicais enquanto ele caminhava de bico erguido, cercado por fãs frenéticos que o adoravam como se fosse um deus. Mas esse brilho luminoso também escondeu um mundo interior profundo e muitas vezes sombrio. Ao longo do seu caminho, ele encontrou personagens diversificados, cada uma com histórias que se enrolavam e desdobravam-se como folhas de árvores em outono. Eles deixaram rastros na areia, marcas que permaneceram mesmo após eles terem ido embora. Alexandre, com seu olhar penetrante, captou essas histórias e as traduziu em papéis que viveram mais do que apenas no palco. Império foi uma das suas maiores conquistas artísticas. A novela desembarcou no momento de crise nacional, trazendo consolo aos corações quebrados com a sua poesia e força. Alexandre, como o imperador Otávio, se erguia no meio do tumulto, transmitindo uma autoridade indiscutível que conquistou os corações dos espectadores. Salve Jorge foi outro ponto alto na sua carreira. A personagem dele, um homem forte e determinado em busca de sua identidade, era uma reflexão do próprio Alexandre. Eles ambos lutaram e triunfaram, escrevendo suas próprias histórias no céu da fama. Mas além desses papéis memoráveis, há um Alexandre que fica esquecido na história. Um homem que sonhava com a liberdade, com o ritmo do mar e o canto das aves. Ele se escondia em seus álbuns musicais, onde sua alma saía livre, cantando como um pássaro de voo leve. E é nesse duplo talento que Alexandre se firmou na história da cultura brasileira. Um dos poucos a conseguir equilibrar o mundo das telas pequenas e do grande palco. Sua presença marcou uma época, deixando seu legado para gerações futuras. E em seu caminho, deixou traços esparregados como se fosse pó de estrelas. Traços que continuam brilhando no coração do Brasil, como um testemunho de uma vida viva, cheia de luta e triunfo, sonhos e realizações. Alexandre Nero, um astro brasileiro que brilhou com força e beleza, deixando para a posteridade um legado inesquecível. Alexandre Nero, um nome consagrado na história da arte brasileira, deixa para a posteridade uma obra valiosa e cheia de emoções.
Seu legado é como uma luz que ilumina o caminho de todos aqueles que se dedicam à criação artística, inspirando-os com seu exemplo de coragem e dedicação. A vida dele foi um longo percurso marcado por momentos intensos, em palcos empolgados e nas telas do cinema, onde sua arte despertou a admiração de milhares. Mas além da fama, Alexandre Nero era um homem humano, carinhoso e profissional, que sempre se preocupava com o bem-estar de seus colegas e do público que estar te assista, que recebia suas performances. E é exatamente isso que faz com que ele continue presente na memória coletiva, a humanidade e aprofundamento de sua arte, mesclando tradições brasileiras e inovações contemporâneas. A cidade do Brasil viveu seus momentos mais vibrantes com o toque artístico de Alexandre Nero. As ruas de São Paulo e Rio de Janeiro, as praias de Copacabana e Ipanema, tiveram suas paisagens transformadas por suas obras-primas, que se fundiam à beleza e essência do país. Seu trabalho foi uma homenagem à força da natureza brasileira, com seu carisma e paixão pelas cores e ritmos que marcaram a história do Brasil. A arte de Alexandre Nero é mais do que um registro visual, é uma experiência viva, uma emoção que transpõe as telas e palcos para penetrar no coração dos espectadores. E é exatamente nesse momento que sua obra ganha vida própria, sendo transmitida aos admiradores de gerações futuras, que estar te assista. Estar te assistam continua reverenciando seu talento e legado. Seu trabalho é um testamento à força da criatividade brasileira, uma demonstração do poder das artes em nos unir, inspirar e transformar. E o legado de Alexandre Nero vive no coração do Brasil, onde suas obras continuam sendo estudadas e admiradas. Ele é lembrado como um inspetor, uma luz que orientou os artistas da nova geração e despertou em nós o fogo da paixão por criar, inovar e servir a nossa cultura. Sua arte continua ensinando a importância da verdade, da entrega e do amor pelo trabalho, tornando um exemplo eterno de dedicação e coragem. E assim, Alexandre Nero permanece na memória coletiva brasileira